Igreja, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem alguém pela primeira vez nos visitando, um sinal com a sua mão, possamos dar as boas-vindas ali, ao lado da Jaxandra, né? Jaxandra dá aí boas-vindas, né, para as suas convidadas, estão aí do seu lado. E atrás também nós temos um jovem. Sejam muito bem-vindos vocês que estão aqui pela primeira vez. É a casa do Senhor e nós nos sentimos honrados com a presença de vocês. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, Samuel, 1 Samuel, capítulo 8, e nós estaremos meditando nessa porção, nessa narrativa da palavra de Deus, quando os israelitas pediram um rei. Estamos aí há 3 semanas das eleições. E durante essas 3 semanas, eu quero trazer essa palavra aqui nessa noite, orando ao Senhor para que nos desse uma palavra de orientação, como nós devemos nos comportar, agir diante desse momento delicado que são as eleições. E eu quero compartilhar com os amados, através dessa palavra, e trazer aqui ensinos e orientações da palavra de Deus, porque a igreja do Senhor, ela tem um propósito, que é ser luz e sal na sociedade, neste mundo. Como luz e sal, a igreja do Senhor, ela tem uma postura, ela tem um modelo para a sociedade olhar para a igreja e ver que essa igreja, ela age diferente daqueles que não temem a Deus. Então, queridos, nós estamos aí diante dessa eleição, e nós sabemos que é uma eleição completamente diferente de todas as outras, porque se levantou aí 2 grupos, e esses 2 grupos, tanto a direita como a esquerda, tem havido uma disputa, principalmente nos meios de comunicação, as redes sociais, uma polarização de ideias que você vai olhar quando um posta, o outro comenta, algo que não é agradável. E a igreja, ela não pode caminhar por esse caminho. A igreja, ela tem que fazer diferença. E as postagens da igreja, ela não pode ser conforme aqueles que não têm temor a Deus. Então, essa polarização, que eu acho que nunca aconteceu na história do nosso país, estamos vivendo esses dias aí, são 3 semanas, nós teremos pela frente, nós precisamos sermos orientados pela palavra de Deus, Deus requer de nós. E esse texto, ele traz uma lição, não só uma, mas lições para nós, quando os israelitas pediram um rei. Então, eu vou ler a princípio do versículo 1 ao versículo 9, em seguida nós estaremos compartilhando a respeito dessa porção, dessa narrativa da palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 8, diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel e o segundo Abias, que foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, como
quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou. A outros deuses serviu, assim também faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, e aqui estamos, ó Deus, depois de louvarmos, glorificarmos o teu nome através dos cânticos, ofertas, entregue à tua casa, podermos, ó Deus, ler a tua palavra, pedimos, ó Deus, que agora fale a tua igreja. Traz instruções, ó Deus, sobre a tua igreja, para que nós, ó Deus, como igreja do Senhor, possamos, ó Deus, termos atitudes que venham glorificar o teu nome em Cristo Jesus. Amém. Amados, o capítulo 17, o capítulo 7, na verdade, de 1 Samuel, ele termina trazendo algumas informações a respeito do reinado de Samuel. Samuel, ele foi levantado por Deus para governar Israel. E nós temos daí a palavra do Senhor dizendo que o versículo 13 do capítulo 7 diz assim: os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, enquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Veja que Samuel, ele governou, ele foi o juiz de Israel, e no período que ele foi juiz, Israel viveu um momento próspero, um momento de paz. E diz aí a palavra do Senhor que Samuel, o versículo 16, diz que de ano em ano ele dava uma volta, ele ia a Betel, ele ia a Gilgal, a Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares, mas voltava para sua casa, que era Ramá. Então, as informações que nós temos aqui é que esse homem, ele era dedicado àquele chamado que ele tinha como profeta, o profeta de Deus, mas também como governante. Ele estava ali representando o próprio Deus e, ao mesmo tempo, governando o povo. E ele diz a palavra que, nesse período, houve ali uma calma. Por quê? Porque diz a Bíblia aí, que nós acabamos de ler, que o Senhor estava com Samuel. Então, foi um homem usado por Deus. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 8, nós encontramos aqui informações que anos se passaram até o relato aqui do versículo 8, porque diz que agora Samuel estava envelhecido. Samuel estava agora já um homem idoso. Diz a palavra do Senhor que ele tinha constituído os seus filhos como juízes. Ele colocou os seus filhos para ajudar ali no comando de Israel. Mas algo nos traz aqui a narrativa que os seus filhos não andaram no caminho de Samuel. E o povo de Israel, naquele período, eles tinham vivido anos antes, um antecessor de Samuel, que foi Eli, eles viveram um momento muito drástico, muito triste no reinado de Eli, como sacerdote, porque Eli tinha colocado os seus filhos também para ser juízes, e os seus filhos também andaram errados, foram homens que chegaram a ser mortos por causa do pecado, o desprezo que os filhos de Eli tinham com relação à palavra, aos sacramentos e também às ofertas que eram levadas ao templo do Senhor. E aqui agora nós temos uma informação que os filhos de Samuel também estavam agora
caminhando por esse caminho. Esse caminho que diz aí a palavra do Senhor, de rebeldia. Veja o versículo 3. Porém, seus filhos não andaram perante o caminho dele, né, o caminho de Samuel, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Olha a situação que se encontrava. Samuel envelhecido. Os filhos agora corruptos, aceitando suborno, pervertendo aquilo que era sagrado. E pela experiência que Israel teve com Eli, eles agora tomam atitude. E eles vão à pessoa certa. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor que os anciãos, eles se reuniram e eles foram justamente aonde? Eles foram a Ramá procurar Samuel. Está aí no versículo 4, quando diz que todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel ali em Ramá. Amados, eles foram no lugar certo e na pessoa certa. Porque diante do quadro que eles estavam vivendo, e pelo passado, a história que eles tinham vivido há pouco tempo, com o antecessor, eles viram que algo poderia não ser bem para eles e nem para Israel. E assim eles fizeram. Só que, quando eles chegam ali, versículo 5, traz uma informação. Essa informação, ela é algo que não deveria ter acontecido, que quando eles disseram, os anciãos chegaram para Samuel e diz: olha, vê, já estás velho. Já estás velho. Veja bem, Samuel era um homem que já estava idoso, mas que ainda era aquele que Deus usava. Ainda era o homem de Deus, que deveria ter um respeito por todo Israel, até mesmo porque ele tinha sido, até então, um homem íntegro. Mesmo que os seus filhos não estavam seguindo o seu caminho, mas ele merecia um respeito. Um respeito. Por quê? Porque eles chegaram e disseram: olha, você está velho. O que eles queriam dizer? Já passou o teu tempo. E olha o que eles disseram mais: os teus filhos não estão seguindo o teu caminho. Amados, eles estavam certos. Estavam. Realmente, Samuel estava idoso. Os seus filhos também estavam praticando algo abominável. E aqueles anciões, eles eram os líderes das tribos. Eles estavam ali representando todo o povo. Por isso que diz a Bíblia, diz que todos foram até Samuel. Mas a maneira que eles se apresentaram é que foi reprovado tanto por Samuel como também pelo próprio Deus. Porque primeiro eles chegaram e disseram: você está velho. Eles poderiam muito bem ter procurado Samuel, como realmente eles procuraram. Mas a expressão, a maneira de se expor é que foi errada. E é justamente, queridos, é o perigo do expor diante de qualquer situação que nós precisamos aprender com Deus como nós devemos portar, nos comunicar nos momentos de conflitos ou momentos de decisões. Esses anciões, eles estavam realmente certos, mas a maneira que eles chegaram para Samuel não foi agradável. E aí depois ainda, eles chegaram, diz aí no versículo 5, dizendo: constitui-nos, pois, agora um rei. Constitui um rei sobre nós, para que nos governem, como tem todas as nações. Olha aqui, além de eles chegarem e falar da maneira que falaram com Samuel, eles já trouxeram
a decisão que Samuel deveria tomar. Eles não chegaram para Samuel para consultar Samuel, para dizer: olha, Samuel, você é um homem de Deus, você conduziu o povo até aqui, nós reconhecemos que realmente você foi um canal de bênção, você foi um instrumento de Deus para conduzir o povo até aqui, e agora nós precisamos sermos orientados, vamos juntos buscar o Senhor, vamos orar ao Senhor, para que Deus nos dê a direção, porque, afinal de contas, olha como é que estão os seus filhos. Mas não foi assim. Eles chegaram: olha, você está velho, e está aqui a decisão, nós queremos um rei. Nós queremos um rei. É interessante, queridos, que aqueles líderes, eles sabiam como Deus já tinha deixado escrito na lei, em Deuteronômio 17, versículo 14 em diante, e como que era a instituição de um rei em Israel. Eles estavam certos em pedir e querer um rei, Deus já tinha determinado. Eles não estavam errados. Eles não estavam ali errados em pedir o rei, mas a maneira. Estão me entendendo, amados? Foi a expressão, o jeito, a decisão que eles tinham tomado, é que foi algo que não agradou, trouxe tristeza ao coração de Samuel, também do próprio Deus. Porque eles não oraram. Eles não buscaram o sacerdote, o profeta de Deus ali, para buscarem a Deus, para intercederem a Deus pelo povo. Eles não foram até ali, porque diz a palavra do Senhor no versículo 17, que Ramá era a casa de Samuel, e diz a Bíblia aí que ali ele edificou um altar ao Senhor. Ali era o lugar de um altar ao Senhor, era o lugar onde Samuel buscava a Deus. E eles, quando chegaram ali, eles não chegaram com esse propósito de buscar a Deus. Eles chegaram dizendo: você está velho, e aqui é a decisão que nós tomamos. E agora nós queremos um rei. E o pior, nós queremos um rei segundo as outras nações. Olha só a decisão. Nós queremos um rei, a decisão está tomada, e agora não é conforme Deus, conforme as outras nações. Você não precisa abrir, mas eu vou ler só alguns versículos do capítulo, se você quiser acompanhar, capítulo 17 de Deuteronômio. Diz assim a palavra do Senhor, o Senhor falou no versículo 14: quando entrares na terra em que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nelas habitares, e disserem: estabelecerei sobre mim um rei. Tá bom. O Senhor disse: olha, pode ter. Mas aí o Senhor orienta. Como que deve ser esse rei? Ele diz que o rei não pode ser um rei rico, não pode ter muitos bens, não pode ter muitas mulheres. Ele diz que esse rei, ao sentar no trono, diz o versículo 18, deveria escrever ali a lei do Senhor, para que os levitas lessem a palavra do Senhor, e diz o versículo 19, e o terá consigo nele, diante do Senhor ali, o Senhor estará com ele através da sua palavra. E diz o versículo 19, e o terá consigo, e nele terá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, esses estatutos, para os cumprir. Veja que o rei, Deus já tinha falado, pode constituir um rei, mas esse rei, ele não é segundo as nações. Esse rei que nós encontramos ali em Deuteronômio 17, esse rei, ele tinha o modelo que Deus já tinha estabelecido, que era um rei temente a Deus. Era um rei que deveria escrever a lei do Senhor, e ele deveria ser orientado por essa palavra, e não conforme as nações. Veja, que aqui eles pedem um rei conforme as nações. O Senhor diz: não, o rei é conforme
a palavra. Por isso, queridos, nós encontramos na Bíblia que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi foi segundo a palavra de Deus. Se você olhar em Deuteronômio, Davi, ele cumpriu, a única coisa que ele não cumpriu foi justamente que a Bíblia diz lá para ele não ter mulheres, e foi aonde ele caiu, foi onde ele pecou. Mas Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque foi segundo o mandato de Deus, a lei de Deus. Mas aqui, eles agora disseram, nós queremos um rei. E o velho Samuel, homem de Deus, o que ele fez? Com aquela tristeza que ele recebeu ali, quando ele disseram para ele, você está velho, você não serve mais, agora nós queremos um rei. Diz a palavra do Senhor, e Samuel, versículo 6, diz assim, Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe, então Samuel fez o quê? Orou ao Senhor. Samuel ficou triste. Ficou abatido. Mas ele não brigou. Ele foi aos pés do Senhor. Ele foi orar. Ele foi orar. Queridos, eu quero trazer uma lição aqui, nessa palavra, com relação ao velho, com relação a essa palavra, você está velho. É uma das palavras que, às vezes, filhos usam para os pais e dizem para os pais, olha, você já está velho. A sua fala, o que você diz, não tem mais muita importância. Quantos filhos não falam isso para os pais? Desprezam a sabedoria dos pais, as conquistas que os pais tiveram, os ensinos que os pais puderam, porque agora já estão velhos. Quantos filhos não fazem isso? E quantos pais, quando recebem essa palavra, em vez de orar, como Samuel foi, ficam revoltados? Vão brigar com os filhos. Samuel ouviu, não gostou, mas diz a Bíblia que ele foi orar. Ele foi colocar diante do Senhor aquela afronta que ele tinha recebido. Então, meus amados, se acontecer com você que um filho ou alguém da sua família chegar para você e dizer, olha, o que você está falando, você já é velho, você já não tem mais vez, não fique revoltado. Vá ao Senhor. Busque no Senhor. Faça como Samuel. Você que tem seus pais, que muitas vezes você acha, né, que agora você é o inteligente, que você é o cara, que você é a pessoa que realmente vai fazer a diferença, que o seu pai, as ideias dele não servem mais. Cuidado com o que você vai falar para os seus pais. A Bíblia diz que você deve honrar os pais. Por quê? Porque nós temos promessas. Nós temos promessas. Então, essa é a primeira aplicação que eu quero trazer aqui no texto. Mas veja bem, Samuel foi orar. E aí diz a palavra do Senhor, no versículo 7. Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo o que diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não venha reinar sobre eles. Olha, queridos, interessante que Deus está falando aqui através de Samuel. Quem foi rejeitado? Quem foi chamado de velho? Foi Samuel. Mas o Senhor tomou para si. Olha, Samuel, não foi a você aqui. Não é porque você está velho. Eles estão rejeitando a mim. Eles estão rejeitando a mim. Foi justamente, queridos, o que eles fizeram. Eles rejeitaram. Sabe por quê? Porque o reinado de Israel, até aquele momento, era um reinado teocrático. Deus era o rei. Deus era o rei. Todos os juízes que se levantaram eram homens que Deus levantou para dirigir o povo, para ensinar o povo, mas quem era o rei era Deus. Só que agora, naquele momento,
houve uma ruptura com o governo de Deus e agora eles pediram um rei. A monarquia foi instalada em Israel. Não foi o rei segundo o coração de Deus. Não foi o rei conforme as orientações de Deus. Foi um rei a pedido do povo. E Deus disse: dá esse rei para eles. Atende eles. Porque foi a mim que eles rejeitaram. Foi a mim. Já parou para pensar sobre isso, queridos? Quando nós, às vezes, fazemos atitudes ou falamos algo que não é a um ser humano, não é um pai, não é uma autoridade que nós estamos falando mal ou mesmo desrespeitando, mas é o próprio Deus. Porque a Bíblia diz que toda autoridade, ela é instituída por Deus. Então, quando você se levanta contra uma autoridade, e você começa a falar mal de uma autoridade, não esqueça, Deus colocou aquele homem, colocou aquela mulher como autoridade, para que a igreja do Senhor, nós que somos discípulos do Senhor, venhamos orar pelas autoridades e respeitar. Respeitar. Então, cuidado, porque às vezes você se levanta, começa a falar mal, e quem está tomando para si é o próprio Deus. Vamos lá, continuar. Então diz a palavra do Senhor, o Senhor diz: vai, atende eles. Aí diz aí o versículo 9: agora, pois, atende a sua voz, porém, olha o que o Senhor diz: adverte-o solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. O Senhor chama Samuel e diz: olha, tu vais dar o rei, mas agora você vai explicar para eles que esse rei, segundo as nações, como é que eles vão agir, como é que eles vão conduzir o povo. O rei, segundo Deus, já estava estabelecido, já estava nas Escrituras, que era um homem temente a Deus, que era um homem que ia escrever a lei do Senhor, que ia chamar os sacerdotes, que ia ser um rei aonde Deus ia ser honrado, glorificado. Mas agora esse rei, segundo as nações, Deus disse: eles me abandonaram. Agora explica para eles como é que vai ser. E a partir do verso 11, nós vamos encontrar justamente Samuel dizendo a respeito do direito desse rei que estaria sendo estabelecido. Porque era um rei segundo as nações. E aí ele vai dizendo aí, você pode ler em casa depois, ele vai falando como é que era o direito, né? Cada versículo vai falando como que era o direito, que eles iam pegar os filhos, que eles iam pegar, ia cobrar impostos, que eles iam fazer dos filhos deles para trabalhar na vinha, para ser do exército. Então ele vai dizendo como que era o direito, como é que eles iam ser tratados. Tipo assim, olha, vocês vão perder muito mais do que ganhar. Era isso que o Senhor estava dizendo para eles. Mas diante de toda essa explicação, versículo 19 diz assim: porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Versículo 20, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Olha, queridos, até então, as guerras de Israel, quem dava a vitória era o Senhor. Não era um rei humano. Você vai olhar as guerras, desde Josué, desde Moisés, era o Senhor que dava as guerras, vencia as guerras por causa do Senhor. Mas agora, ao rejeitar a Deus, eles disseram que agora era esse rei, mesmo tirando os filhos, mesmo tirando o direito deles, mesmo cobrando impostos deles, eles queriam agora um rei que fosse
guerrear as guerras deles. Rejeição a Deus. Eles disseram, não, somos nós, junto com esse rei, não queremos mais. Amados, atitudes como essa, muitas vezes nós estamos praticando sem nos atentar. Quando tomamos atitudes de querer fazer, ou mesmo fazer, sem oração, sem busca de Deus, e aí diz, não, eu vou. É meu braço, é a minha força, é a minha inteligência. Eu vou conseguir, porque eu sou capaz. Despreza justamente a boa mão. E aqui nós encontramos, eles disseram, não queremos saber disso, não queremos saber se esse rei vai fazer tudo isso conosco, se nós vamos ter perca. Nós queremos um rei que nós possamos ver, um rei que ele esteja na nossa frente, visível, e não mais esse rei invisível que reinou até agora. Quantas vezes nós queremos ver, sem acreditar, Deus invisível, que é real, que é verdadeiro, que está sempre conosco, e as nossas vidas. Mas ao desprezar a Deus, eles tomaram essa atitude. E aí eles são justificados, eles são chamados. Mas a justificação deles, queridos, poderia até ter algo palpável, como eu falei, a velhice e os filhos. Mas o que levou eles tomarem essas atitudes, as justificativas que eles colocaram, é que tinha fundamento. Era algo que tinha ali um fundamento. Mas a motivação é que era errada. Porque eles estavam tomando atitudes de rejeitar a Deus, colocar agora ali um homem segundo aquelas nações. O que eles estavam olhando? Eles estavam olhando para as nações e vendo que as nações tinham um rei, e vendo que as nações eram governadas por pessoas humanas. E agora eles disseram, não, chega disso, basta. Essa motivação é que foi o pecado, é que foi o erro. E as motivações, muitas vezes, nós tomamos, e às vezes até justificamos as nossas ações. Aí você diz assim, tem fundamento. Agora, o que está levando para... Qual é o motivo? Qual é a motivação para tal atitude? Foi o que aconteceu ali diante dessa narrativa bíblica. Queridos, para nossas vidas hoje, nós estamos aí, como eu falei no início, diante de uma eleição. Em vez de orar, em vez de buscar o Senhor, começam a agredir uns aos outros, fazer o mesmo que aqueles que não temem a Deus fazem. Imitando o mundo, fazendo do mesmo jeito. Foi isso que eles fizeram. Nós queremos um rei do mesmo jeito das outras nações. Mas nós não fomos chamados para sermos iguais àqueles que não têm temor a Deus. Você que congrega em uma igreja, você que faz parte de uma igreja, você que tem um nome a zelar, como cristão, como servo de Deus, a sua postura, a minha, não pode ser
as motivações que vão me levar a votar ou a defender. Irmãos, por isso que nós estamos em oração. Nós começamos dia 1º de setembro, orar e ler o livro de Provérbios. Todos os dias eu estou postando um versículo de cada capítulo, orando pela igreja, despertando a igreja para orar por esse momento que nós estamos vivendo. Esse momento tão delicado, que muitos estão se tornando inimigos e familiares, inimigos, irmãos da igreja, igreja se dividindo. O caminho não é esse. Essas motivações que levam a defender com briga, a defender com ações diabólicas. Não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros com amor, humildade, com mansidão. É assim que a Bíblia ensina. E quando a Bíblia ensinou, lá em Deuteronômio, como deveria ser o rei, e eles disseram, não, nós não queremos esse rei conforme as Escrituras. Nós queremos um rei conforme as nações. Quando tomamos atitudes de não respeitar, de não amar o próximo e de partir para a ignorância, para a briga, nós estamos fazendo como fizeram aqueles que desprezaram as Escrituras e o Deus das Escrituras. Não devemos agir assim, queridos. Somos chamados para fazer diferença. E essa diferença nós só vamos fazer se for na dependência de Deus. Nós estamos no lugar certo, como aqueles homens, aqueles líderes foram no lugar certo. Eles foram a Samuel. Eles foram no lugar de culto a Deus. Mas eles chegaram ali já com as decisões tomadas, sem buscar em Deus. Desprezando o próprio Deus, desprezando as instruções de Deus. Você que está aqui, você que veio hoje aqui nessa noite, você que está me ouvindo aqui, agora, eu faço uma pergunta. Como que você tem defendido o seu candidato, o seu partido? Se você não tem agido com amor, esses dias que restam, diante dessa palavra, vamos agir diferente. Vamos tomar atitudes diferentes. Vamos votar. Vamos até defender nosso partido, nosso candidato, mas segundo as Escrituras. Não segundo o mundo. Segundo a palavra de Deus. Com amor. Nós somos livres para votar. Mas nós não somos livres para agir de maneira que venha trazer confusão, discórdia, intriga. Não. Nós somos livres, mas livres para adorar e honrar a Deus. Aquele povo, eles tinham o direito deles de tomar e escolher um rei, mas conforme já tinha sido orientado. Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, que nós possamos, diante dessa palavra, olharmos para o Senhor. E aquele que será eleito, vai ser eleito porque Deus vai colocar ele, seja presidente, seja governador, seja um senador, seja um deputado. Por isso que nós devemos orar. E foram eleitos, e serão eleitos, é Deus. E a Bíblia diz que nenhuma autoridade ela é instituída se não for por Deus.
Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua palavra essa que nos ensina, que nos instrui, que nos corrige, que faz de nós, ó Deus, igreja do Senhor. Nos abençoa, Pai, esse momento tão polêmico que estamos vivendo, esse momento, ó Deus, tão delicado, que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor abençoe a Tua igreja, Senhor, para que como igreja nós possamos, ó Deus, termos atitudes que venham glorificar o Teu nome. Abençoa todos aqui nessa noite, derrama da Tua graça, ó Deus, sobre aqueles que estão neste momento conectados conosco, para que possamos, ó Deus, tomarmos, ó Deus, as decisões, não conforme o que eu acho, mas conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero convidar nossos presbíteros para me auxiliar aqui na Santa Ceia, onde estaremos neste momento lendo a palavra do Senhor, Mateus 26, 26, quando o Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia. Mateus 26, 26.